tarde, Manuel Mota. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade. Portanto, ao longo dos últimos 20 anos, o Manuel Mota foi deputado municipal na Assembleia de Barcelos, foi líder da bancada parlamentar na Assembleia Municipal de Barcelos, foi deputado da Assembleia da República, foi autor de vários pareceres e publicações, hoje a investigação. E o que eu começo por questionar é, nesta época de grandes dificuldades, de grandes mudanças, tendo sido figura assídua no panorama político nacional e no panorama político barcelense, como é que analisa, sobretudo a nível local, todas as alterações na atividade política e pública que têm acontecido? Antes de mais, muito obrigado por esta entrevista, tenho muito gosto em falar convosco. Os tempos atuais são muito excepcionais, não é? Nós estamos num momento muito excepcional da nossa vida comunitária, eu diria comunitária, até porque este é um termo que entrou muito no nosso vocabulário com a pandemia. E é muito difícil associar ou refletir sobre os tempos atuais sem refletir sobre estas circunstâncias atuais em que vivemos, porque muito provavelmente elas vão prolongar por muitos anos. E do ponto de vista político, nós temos assistido e vamos continuar a assistir, e é bom que reflitamos sobre isso, a muitas tomadas de decisões que são muito do momento, analisadas com os dados que nos são dados no momento, quer em termos nacionais, quer em termos locais. Nós vemos sistematicamente pessoas de vários quadrantes terem opiniões muito sólidas sobre o momento em que vivemos, e se a própria comunidade científica, que é naturalmente a que mais avançada está em relação ao conhecimento específico, nomeadamente em relação a esta pandemia, tem dificuldades em encontrar soluções sólidas. Nós vimos pareceres a mudarem sistematicamente, porque a investigação naturalmente vai evoluindo. É também um processo dinâmico. Quem toma os decisores políticos, quem define políticas públicas e tem por base naturalmente conhecimento científico, tem muita dificuldade em tomá-las. Portanto, este é o momento também da em comunidade partilharmos estas dificuldades, ou seja, sermos mais compreensivos uns com os outros e fazermos cada um o seu papel. Portanto, cada um tem um papel importante na construção do todo comum. Nós temos vindo, portanto, em termos de país, vemos do ponto de vista económico as dificuldades que estamos a passar. A grande expectativa que temos é que hajam medidas no contexto internacional, nomeadamente no contexto da União Europeia, que possam salvaguardar ou minorar as dificuldades dos próximos tempos. E em termos locais, posso falar um pouco sobre Barcelos, nomeadamente, o que temos feito é, com muita ponderação e com muito equilíbrio, tomar medidas que são sólidas, que não são medidas populistas, não é? Porque é muito fácil lançar todo tipo de medidas que são fogo-fato, que no imediato não resolvem nada e que saem apenas nas redes sociais e na comunicação social do ponto de vista da imagem. Dou-lhe um exemplo. A Câmara Municipal de Barcelos, o Presidente da Câmara, decidiu, e bem, em meu entender, em conjunto com o Executivo, suportar as despesas excepcionais que as instituições de solidariedade social, nomeadamente, tiveram com o Covid-19. Já vamos em cerca de 1 milhão de euros. Estamos a falar de verbas que são reportadas à legal. Isto é uma medida muito sólida que permite às instituições, em tempo de dificuldade, não terem mais uma despesa e sentirem, de certa forma, apoiadas por um município que tem, e é bom também que se diga isto, do ponto de vista financeiro, as suas contas muito consolidadas. Medidas, por exemplo, em relação ao setor comercial. Não é despejando dinheiro que, dividido por alguns milhares de comerciantes e de empresários em nome individual, dariam muito pouco, que se resolve um problema que é um problema que terá até algum tempo, terá alguma duração. Não é? É com medidas concretas. Nós lançamos uma plataforma digital. A digitalização da economia é hoje claramente um instrumento fortíssimo de desenvolvimento das empresas. Se vir os indicadores, hoje as compras online deram um salto, hoje, nestes últimos 10 meses, deram um salto como nunca deram nos últimos tempos, e nós sabemos que é uma inevitabilidade a digitalização da economia. Portanto, isto é extremamente positivo, porque permite às empresas também uma modernização de forma sólida, não é uma questão circunstancial. A Câmara Municipal pagou, nos últimos 9 meses, antecipou pagamentos aos fornecedores em mais de 6 milhões de euros. Isto permite à economia regional e, essencialmente, à economia local ter suporte até de tesouraria que pode permitir às empresas, de forma sólida, porque não são receitas excepcionais, ter aqui também receitas muito significativas ou até medida que demos em relação aos artesãos, não é? A Câmara Municipal de Barcelos decidiu comprar a todos os artesãos do Conselho 800 euros em peças, mas comprou, de facto, tanto peças que habitualmente a Câmara oferece, e é aqui um incentivo, e podemos tomar a medida novamente nos próximos tempos, portanto é uma medida sólida, porque a Câmara Municipal também
na potenciação do artesanato, e Barcelos, como sabe, é uma referência nacional, temos o ícone de Portugal. Podemos também voltar a tomar este tipo de medidas, que são medidas que permitem a potenciação de um setor e não são medidas circunstanciais. Portanto, nós habitualmente já comprávamos um conjunto de peças aos artesãos, fizemos isto de forma transversal e estamos a potenciar desta forma também um setor que naturalmente, como todos os outros, passa algumas dificuldades. Mas nós, no entanto, e no combate a esta pandemia tem-se visto muito isso, até pela forma como há as reações, pelas reações de toda a gente, porque no fundo temos assistido a uma degradação na relação entre o povo e a classe política, quase constante. O Manuel Mota, além de ter participado na vida pública nos últimos 20 anos, é a sua área de formação, com a sua licenciatura em Relações Internacionais, depois doutorando em Políticas Públicas, Ciências Sociais e Jurídicas, pós-graduação em Administração e Políticas Públicas. Como é que analisa essa degradação e como é que se explica, e ao mesmo tempo como é que se pode contornar isto, porque no fundo acaba por ajudar, sobretudo nestes momentos de crise, se as pessoas tiverem confiança em quem os lidera. Essa é uma questão muito interessante, porque a minha resposta não é a resposta habitual. A resposta habitual é de que os políticos têm responsabilidades. Eu acho que os políticos também têm responsabilidades, mas acho que é um problema, volto novamente ao termo comunitário, é um problema de cidadania. Eu fui professor de cidadania durante muitos anos e eu acho que esta é uma questão central da cidadania. Eu defendi na Assembleia da República, demos alguns passos, na minha ótica, não demos passos sólidos para introduzir a disciplina de cidadania nas escolas, mas introduzi-la de forma sólida, e acho que não está a acontecer isso. Portanto, a cidadania como um conjunto de outras disciplinas que foram ao longo dos últimos anos colocadas no sistema curricular educativo português, foram feitas um bocadinho para cumprir calendário, na minha opinião, e permitem que não sejam especialistas da área a darem essas formações, o que resulta, em meu entender, em alguma fragilidade. As escolas têm feito um trabalho extraordinário na formação dos nossos jovens, mas nesta área em concreto, e aí acho que a culpa também deve ser assumida pelas entidades públicas, nomeadamente pelo poder político, que não foi capaz de criar até uma área específica de investigação e uma área concreta de lecionação que permitisse o desenvolvimento desta disciplina. E o que é que esta disciplina podia fazer de diferente? Essencialmente que as pessoas possam perceber o que é que fazem cada um dos órgãos políticos. O Parlamento tem uma iniciativa muito interessante que se chama Parlamento dos Jovens. Eu participei durante 9 anos, nos 9 anos que na Assembleia da República, em várias iniciativas por todo o país, e o que era muito curioso era que a maior parte dos jovens não faziam a mínima ideia do que era, como é que funcionavam as organizações, e tinham um conjunto de ideias erradas sobre o exercício da atividade pública. Eu costumo dar como exemplo o facto da maior parte dos eleitos em Portugal não serem remunerados, ou terem remunerações absolutamente irrisórias. Um deputado da Assembleia Municipal, por exemplo, recebe como senha de presença 70 euros por reunião e reúne 5 a 6 vezes por ano. Portanto, ninguém pode viver numa Assembleia de Freguesia, menos do que isso, e estamos a falar de milhares e milhares e milhares de autarcas, nomeadamente por vezes recebe dossiês complexos para analisar. Muitíssimo complexos. E faz isto essencialmente como um ato de cidadania e de serviço. E é por aí que nós temos que perceber a dinâmica toda da política em Portugal. Claro que se pega depois em 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou meia dúzia de casos em milhares de políticos que de facto cometeram erros gravíssimos e devem ser responsabilizados por isso, e transforma-se numa generalização. E quando discutem muitos temas também, discutem-se os temas pela rama e toma sempre a decisão mais fácil. Eu dou-lhe um exemplo, que é um exemplo até muito polémico, a questão dos bancos. A ideia que trespassa sistematicamente que os bancos receberam dinheiros públicos e continuam a desgastar dinheiro público, a gastar dinheiro público, a desgastar a imagem até pública dos bens públicos, e que não têm nenhuma responsabilidade sobre elas, quando não é verdade. Os bancos naturalmente têm pago ao longo destes anos, nomeadamente em relação ao Fundo de Resolução, um conjunto de verbas muito significativas, não aquilo que deveriam pagar, a meu entender, mas vão pagando. Portanto, é importante que as pessoas percebam que isto não é propriamente o termo que é utilizado pela maior parte dos cidadãos, uma República das Bananas. Mas com isto, voltando à questão central, o que eu acho é que nós podemos, e temos essa responsabilidade, em conjunto, encontrar mecanismos que credibilizem a vida pública. E o primeiro mecanismo é o mecanismo do debate transversal. As pessoas terem a percepção, os cidadãos terem a percepção de que a atividade pública é aberta, partidos
Eu já não me lembro de uma eleição que não tenha mais de uma dúzia de partidos a ser candidatos. As últimas ao Parlamento Europeu tiveram cerca de 18, temos já 9 candidatos às presidenciais. E depois há a sistemática sensação dos cidadãos de que todos os cidadãos que se candidatam, independentemente de terem um partido, terem um movimento, terem até candidaturas independentes, como há cidadãos que são absolutamente independentes, é tudo negativo. E isto tem que mudar, porque não é verdade. A maior parte das políticas públicas em Portugal é que têm um resultado muito positivo. E é aqui que eu me queria centrar, nomeadamente do setor da saúde. Portugal, a criação de riqueza que Portugal tem e o ranking que Portugal tem no contexto internacional, no setor da saúde, é um bom exemplo daquilo que a classe política, os médicos, os cidadãos têm feito no contexto do Sistema Nacional de Saúde. Nós temos um excelente Sistema Nacional de Saúde e temos ainda um melhor Serviço Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde engloba também os privados, mas temos um excelente Serviço Nacional de Saúde. E quem para algum instante para perceber a discussão que é feita nos Estados Unidos, nomeadamente, e que o Obama teve, em relação ao sistema de saúde nos Estados Unidos, percebe-se que num país muito mais rico que o nosso, há cidadãos que morrem porque não têm um seguro de saúde. Portanto, Sim. é diferente ser-se de classe média alta ou rica ou ser-se pobre. Em Portugal, felizmente, e temos muitos exemplos, e temos exemplos nas nossas famílias, portanto, basta olhar à nossa volta para vermos que os nossos familiares, quando precisam de doenças muito caras, com medicamentos muito caros, têm esse acompanhamento. Isso, enquanto sociedade, deve nos orgulhar e devemos reconhecer que aquilo que é positivo também tem papel dos políticos e aquilo que é negativo tem papel dos políticos também, naturalmente, mas no fundo, deve ter uma intervenção. Não será também um problema quase comunicacional, porque no fundo temos agora um fenómeno, o fenómeno do Chega e do André Ventura, que, acima de tudo, é um ótimo comunicador, diz o que as pessoas querem ouvir, no meu entender, está claro que isto vale o que vale, e que, de certa forma, alterou de forma muito rápida o panorama político nacional. Nós vimos agora nos Açores que ele começa a ser uma voz ativa, criticado por muitos, como extremista, como fascista, como por aí fora, mas o que é certo é que, voltando a isso da minha pergunta, ele diz o que as pessoas querem ouvir. Quer dizer, como é que se contorna este aparecimento dos extremos? E aqui não estou a referir só ao André Ventura, mas aos André Venturas, aos partidos mais extremistas, mais... Quer dizer, os partidos ditos do sistema e mais conservadores não têm, se calhar, que levar a sua comunicação e a sua atividade mais ao encontro de quem os elege, em vez de continuar a passar esta imagem após as campanhas quase de elite e de inacessibilidade. A primeira é que um fenómeno como o do Chega não é assim um fenómeno com tanta dimensão como aquela que nós queremos dar. Eu vou-lhe reconhecer dimensão quando ele tiver de facto dimensão eleitoral. Porque neste momento é essencialmente uma dimensão comunicacional. Não se pode falar de um movimento que elege um deputado à Assembleia da República e que agora também teve uma representatividade, tem alguma relevância no contexto dos Açores, mas é um contexto porque houve ali uma grande divisão em termos eleitorais, mas o Chega teve uma percentagem muito, muito pequena. Não estamos a falar de um fenómeno com uma percentagem como teve, por exemplo, a extrema-direita em França, ou como tem na Polónia, ou como tem na Hungria, que tem de facto uma dimensão tal que nós podemos olhar para a sociedade e dizermos, calma, temos aqui uma sociedade que pensa desta maneira. Neste momento, fenómenos populistas como o Chega são fenómenos essencialmente comunicacionais. Não quero com isto dizer que não haja, por parte dos principais partidos de poder, nomeadamente o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que têm alternado a governança em Portugal, a responsabilidade de olhar com muita atenção para alguma degradação da imagem de algumas instituições. Mas isto, repare, nós não podemos falar de uma quebra de regime quando partidos como o PS e o PSD, em conjunto, sistematicamente, têm resultados entre os 60% e 70% do eleitorado. Mas não corremos o risco de nos acontecer o que aconteceu, por exemplo, em Espanha, com uma série de eleições sucessivas, porque fica completamente partida? A Espanha não é um bom exemplo, porque a Espanha tem uma realidade autonómica. A Espanha, apesar de ter sido um país, se continuar a manter como um país uno, tem autonomias muito específicas e tem realidade muito próprias. Como sabe, fiz mestrado em Espanha, estou a fazer doutoramento em Espanha, conheço várias regiões de Espanha onde já não é só a língua, são os hábitos, são as relações, são a própria comunidade em si, a forma como vivem é diferente de uns locais para os outros, não com as especificidades que nós vamos tendo no nosso próprio país, com especificidades até históricas muito profundas. E o que leva a que não é uniforme o crescimento dos partidos de extrema, que se consideram de extrema, por exemplo na Catalunha, temos um exemplo paradigmático na Catalunha, que crescem
por questões centrais, de fundo, da visão que os cidadãos têm em relação ao desenvolvimento e ao futuro do seu espaço territorial. É uma questão territorial, não é uma questão de um populismo transversal ao país. Não temos esse fenómeno no sul de Espanha, no centro e no sul de Espanha, por exemplo. Está muito localizado. Mas com isto não quer dizer que não haja... Repare, nós temos cada vez mais uma decalagem social. É mais que perceptível que as sociedades dos dias de hoje, com o desenvolvimento que tiveram, as despesas inerentes a uma qualidade de vida que nós consideramos aceitável, é cada vez mais difícil, ou seja, é preciso ter rendimentos muito superiores. Mas para isso, qual é o centro das políticas públicas? Onde é que nós podemos fazer a mudança? E acho que os sucessivos governos têm apostado de forma significativa nessa área. É na educação. É reforçando as qualificações dos portugueses, nomeadamente, neste caso em concreto, ou dos europeus, se quisermos assim dizer, para podermos ter sociedades competitivas, e ao termos sociedades competitivas num contexto internacional, e sabemos que temos blocos muito fortes, nomeadamente nos blocos asiáticos, como a China, ao sermos competitivos, podermos ter rendimentos que nos permitam, por um lado, ter mais rendimentos individuais, e por outros, o crescimento dos rendimentos individuais permitirem também, de forma consolidada, que o Estado Social Europeu possa ser salvaguardado. E não está só em causa em Portugal. Está em causa em vários países, até os países do chamado welfare state. Porque não é fácil manter-se políticas públicas, nomeadamente em segurança social, em saúde e em educação, são os três grandes pilares do Estado do modelo social europeu, com sociedades com uma competitividade, nomeadamente com países, como nós sabemos, que em relação a políticas sociais, em relação a direitos sociais, se questiona muito, como é o caso da China. E nós estamos num mundo aberto, não dá para fechar. Apesar de haver fenómenos agora, os chamados fenómenos da localização, com o contexto da pandemia, mas, na minha opinião, são circunstanciais. Nos próximos tempos são claramente mas nós temos de globalização. E até pegando em dois exemplos, por exemplo, a Assembleia da República e, por exemplo, a Câmara de Barcelos, onde nem um nem outro temos a maioria e, portanto, obriga a estarmos aqui numa negociação constante, eu perguntava-lhe, no seu entender, o que é melhor no nosso sistema político? Uma liderança com maioria, onde corremos o risco, desculpando o termo, do quero posse e mando, ou uma política sem maioria, onde também, por vezes, as negociações arrastam-se porque os partidos, ou os movimentos, seja o que for, não deixam de olhar para a parte eleitoralista e para o que, como vimos agora no orçamento, como temos visto sucessivamente, de estarem constantemente a pensar em eleições e, por vezes, a necessidade de pensar em eleições acaba por se sobrepor ao que é melhor numa decisão imediata para o país, para o Conselho, seja para o que for. Qual é o seu entender? Uma questão bastante interessante. Em termos nacionais, a primeira questão é que nós não devemos ter medo da democracia. Portanto, se os eleitores decidem que um determinado partido não deve governar com maioria absoluta, quem venceu eleições sem maioria absoluta deve ter capacidade para encontrar as soluções de estabilidade que lhe possam permitir estar 4 anos a governar. As experiências que nós temos, nomeadamente a experiência da geringonça, em meu entender, tem aspectos muito positivos e alguns aspectos também muito negativos. Mas é da democracia, portanto, no cômputo geral, os cidadãos voltaram a votar e consideraram, desta vez já não deram uma maioria assim tão clara, aos partidos de esquerda, portanto, circunstancialmente, com o reforço do Partido Socialista, reconheceram que o Partido Socialista foi capaz de governar bem e de governar ouvindo os partidos que eram necessários para que se conseguisse uma maioria absoluta. Em termos autárquicos, eu há muito tempo que considero que o sistema político devia ter uma profunda alteração. Ou seja, devia ser muito similar àquilo que é em termos nacionais. Os executivos devem ser monocolores, ou seja, de um só partido, e há sempre, ou de um só partido, ou tendencialmente um só partido, mas que as maiorias sejam formadas no seio da Assembleia Municipal. E que a Assembleia Municipal tenha reforçados poderes, tenha poderes similares aos poderes que tem a Assembleia da República, naturalmente, de acordo com as atribuições e competências que o poder autárquico tem. Desta forma dávamos estabilidade ao Executivo, que tem naturalmente que ter estabilidade, dávamos até alguma credibilidade, porque termos num órgão executivo alguém da oposição é um bocado estranho. Imaginemos ter alguém numa empresa, na direção de uma empresa, alguém da oposição à gestão daquela empresa. Não faz nenhum sentido. Portanto, termos uma gestão sólida no Executivo, que pode ser mais que um partido, portanto, eu disse que pode ser um partido, mas pode ser mais que um partido, feita no seio da Assembleia Municipal, e depois a Assembleia Municipal a ter outras competências, reunir com mais acuidade e ter até, inclusive, competências de instituição, como no fundo, da República. No panorama atual, o vereador da oposição, na maior parte dos executivos camarários, é quase como o deputado municipal. Nas reuniões de Câmara intervém, dá o ponto de vista dele, mas normalmente não tem pasta, não tem qualquer poder. Portanto, apesar de não ser um executivo monocolor, a diferença acaba por ser pouca.
Não, a diferença é bastante grande, porque repare, Barcelos aconteceu, em Barcelos a oposição boicotou algumas iniciativas. Sim, por uma questão de falta de maioria. Portanto, boicotou várias iniciativas e Barcelos é só um dos exemplos. Portanto, foi necessário encontrar uma solução com um vereador da oposição e é um vereador da oposição, portanto, num caso em concreto, sem ser do ponto de vista da representatividade eleitoral, um acordo político, digamos assim. Foi um acordo político numa base de uma visão sobre o Conselho, mas não tinha a solidificação no contexto da Assembleia Municipal. Portanto, repare, foi construída uma maioria no Executivo Municipal sem alterar nada do contexto da Assembleia Municipal. Portanto, essa maioria não alterou nada no contexto da Assembleia Municipal, sendo que o Partido Socialista tem vencido a maior parte dessas votações, por uma questão de voto também dos senhores presidentes de junta. Mas do ponto de vista democrático, estamos a falar essencialmente do ponto de vista teórico para a construção de um modelo mais competente, digamos assim, do poder autárquico, está muito fragilizado com este modelo e nós vemos, um pouco por todo o país, problemas muito significativos, até alguns boicotes muito sólidos à governação, sem necessidade, porque não acrescenta nada aos partidos da oposição. Os dados poderão estar lançados para uma alteração para muito próximo do modelo que fala. No fundo, temos no governo o primeiro-ministro não é quem ganhou eleições. Tivemos agora também nos Açores, quem lidera não é quem venceu eleições. Portanto, possivelmente começa a acontecer até um bocado o que fala. Sinceramente, acho que sim, mas em 2000, no primeiro mandato, entre 2005 e 2009, nós chegamos na Assembleia da República a estudar um modelo muito similar a esse. Havia um acordo já entre PS e PST, e à última hora com a mudança de liderança do PST, mas o PS também tem responsabilidades, porque já aconteceu o contrário, certamente, o acordo não foi avante. Um acordo que é no sentido até da criação do que eu disse, do fundo de reforço das competências das Assembleias Municipais e dos executivos monocolores. Quando eu digo monocolores, são executivos formados no seio da Assembleia Municipal, portanto, eu diria mais homogéneos porque podem não ser monocolores. Claro. Pode ser um partido que considera que com um eleito deputado municipal, mas um membro de um outro partido, podem agregar uma maioria mais sólida no contexto depois das votações, naturalmente importantes, que serão efetuadas no seio das Assembleias Municipais. Voltando agora ao contexto atual, com a pandemia da Covid-19, e apesar da iminência da vacina começar a ser distribuída, mas que ainda vai ser longo o caminho até estar tudo normalizado, perguntava-lhe se sente que a classe política, e aqui coloco-lhe tanto a parte nacional como a parte local, tem estado à altura das necessidades. Eu sei que na parte de Barcelos é mais complicado, está a ser um bocado de advogado em causa própria, mas questionava se acha que estiveram à altura do que a população precisava. E precisa. Como eu referenciei, os tempos são muito difíceis, não é? Portanto, qual é a imagem que passa? A imagem que passa do ponto de vista nacional é essencialmente, no cômputo geral, de que o Primeiro-Ministro está a tomar decisões com base em decisões técnicas. Portanto, reúne sempre o Conselho Nacional de Saúde, ou a Direção-Geral de Saúde, portanto, toma decisões sempre de acordo com, ou essencialmente de acordo com as orientações que são dadas pelas organizações especialistas na matéria, como deve ser, porque estamos perante, de facto, um caso de saúde pública. Depois vemos o debate, e pode voltar novamente àquela reflexão sobre mas a opinião pública é que há muitas incoerências. Sinceramente, o que eu acho, a questão do Natal e do Ano Novo é uma questão paradigmática em relação a isto. O que ele diz essencialmente, transportar-nos a responsabilidade para nós, cidadãos. Claro. E é o que tem acontecido desde fevereiro. Nós devemos perceber que muitas das medidas são indicativas, que transportam para o cidadão a responsabilidade de tomar a decisão. Nós também temos, enquanto sociedade, muito aquela tendência, eu costumo dar sempre o exemplo do cinto de segurança, não é? Claro. Dos nossos imigrantes que vinham com o cinto de segurança dos países estrangeiros onde estavam, e chegavam à fronteira e tiravam o cinto de segurança. E não percebiam que o cinto de segurança não é por ser obrigatório, nós o devíamos usar. Sim, era para a nossa própria proteção, até que em Portugal se transformou em obrigatório. A mesma questão em relação às máscaras. A máscara é um instrumento que nos foi sempre dada a informação que eles devíamos usar com equilíbrio. Nós, se mantivermos a distância, se estivermos no contexto de alguma salvaguarda do conhecimento das pessoas com quem estamos, podemos estar um pouco mais à vontade, mas quando estamos num contexto público, num contexto social, devemos salvaguardar ao máximo esse uso, porque é mais um instrumento para não propagarmos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que dentro do possível, em termos locais, eu já dei os exemplos. O Sr. Presidente do Executivo tem feito, e temos a vantagem de ter um Presidente que é também Presidente
da Proteção Civil Distrital, portanto o Estado tem sempre informação muito no momento sobre estas matérias. Nós vimos muitas decisões tomadas por muitas autarquias que pareciam que fizeram um grande número naquele dia na comunicação social, mas que 3 ou 4 dias depois se percebeu que eram erradas. Claro. Nós fizemos com muito cuidado, temos cá como exemplo paradigmático a Feira Municipal. Portanto, a Feira Municipal foi feita com muita salvaguarda das questões de saúde pública, foi reconhecidamente até em termos nacionais um exemplo em seguida, mas com muita responsabilidade. Nós percebemos que era fundamental para aqueles nossos concidadãos poderem vender, que estiveram há muito tempo com essas dificuldades, e também para os outros concidadãos que fazem aquisições, nomeadamente de produtos mais locais e até mais positivos para a sua própria saúde, poderem ter esse acesso, mas salvaguardando todas as questões de saúde pública. Nós temos, no fundo, a economia mundial foi afetada violentamente e num espaço de tempo diminuto, sem possibilidade de ninguém se preparar para isto. O Manuel Mota, atualmente é também presidente da Assembleia da Associação Dinamizar o Centro Histórico de Barcelos, que acaba por ser uma zona também de muito comércio local, e se calhar aquele comércio local que até acaba por ser ainda mais afetado, porque era o que vivia quase do dia-a-dia. Como é que acha que este comércio pode fazer frente a esta pandemia, né? E eu perguntava-lhe se este comércio vai ficar igual depois disto, ou se calhar em muitos casos vai ter que mudar drasticamente, em alguns até acabar. Os tempos são muito difíceis, os tempos são mesmo muito difíceis, apesar de haver setores diferenciados. Repare, não é a mesma coisa ter um tipo de negócio, comércio, em que tendencialmente tinha 1 ou 2 clientes por dia que lhe faziam um negócio, portanto, que entrarem no seu espaço já era suficiente para que o dia pudesse correr bem, portanto, para terem um rendimento que pudesse suportar as despesas e os lucros inerentes aos seus objetivos comerciais, ou ter o tipo de empresas, nomeadamente os restaurantes, as pastelarias, os cafés, que são de um consumo muito intensivo e que exigem, portanto, que haja um número de clientes muito significativo e de grande ocupação do seu espaço. Esses, naturalmente, foram muito mais afetados que os outros, sendo que foram todos afetados, naturalmente, transversalmente, e para esses o Governo tem tido algumas medidas que, a meu entender, eu ainda não consegui acompanhar as medidas que hoje foram tomadas, mas as anteriores, no meu entender, tinham um erro grave, que era considerarem os rendimentos do último ano, deste ano, portanto estamos num contexto de pandemia, portanto são absolutamente excepcionais do ponto de vista negativo, devem ser tidos em linha de conta os do ano anterior, mas também percebemos que os dinheiros não são ilimitados. Portanto, e quando o Governo toma uma medida com os recursos que são os recursos, os nossos próprios recursos, que são essencialmente o dinheiro dos impostos. Portanto, no fundo não está a ter que apoiar mais, está a ter que apoiar transversalmente a economia. Transversalmente, portanto, está a tentar encontrar aqui algumas medidas circunstanciais que possam permitir resoluções, essencialmente de tesouraria. Portanto, o problema que nós temos é um problema muito de momento, e que é um momento que se esperava que fosse mais curto e que será mais prolongado. Por isso mesmo que eu considero medidas como a do reforço da digitalização da economia, como foi dado pela Câmara Municipal de Barcelos, ou o Barcelos Bus gratuito, portanto, que permite a circulação das pessoas, são alguns incentivos. A Câmara está a trabalhar noutras iniciativas, o Sr. Presidente está a trabalhar noutras iniciativas também, que possam ser sólidas, que se possam perceber que não é pagar um incêndio com notas, não é? É preciso percebermos que nós temos um número muito significativo de comerciantes, realidades diferentes, e as medidas que são tomadas têm que ser medidas relativamente sólidas, que possam ser, como disse bem, transversais e afetarem no essencial o maior número de comerciantes. Porque há medidas que parecem muito interessantes, mas depois acabam por cair sempre, como os portugueses costumam dizer, sempre nos mesmos. Tendencialmente as empresas com maior dimensão, com maior capacidade até comunicacional, com maior organização até do ponto de vista da sua digitalização, conseguem resolver alguns dos seus problemas do ponto de vista económico. Nós sabemos que nomeadamente algumas cadeias de negócio em Portugal, conseguiram salvaguardar-se porque diminuíram de forma muito significativa as vendas diretas no local, mas aumentaram de forma muito significativa as online, portanto, e compensaram umas com as outras. Portanto, e nós temos que dar esse passo também, não é? Na discussão da pandemia, discute-se muito, há quem discuta que a pandemia também é a oportunidade de reestruturar profundamente sistemas políticos, comerciais, económicos e por aí fora, para o futuro. Eu questionava, concorda com esta visão ou por outro lado, concorda comigo que sinceramente acho que por muito que se possa ganhar, nunca vamos conseguir compensar o que perdemos em tão curto espaço de tempo? Eu acho que nós temos sempre que ver isto como uma janela de oportunidade. E, curiosamente, há muita coisa que nós temos a aprender com estes últimos tempos. A semana passada, na Rua Direita, um dos comerciantes dizia-me se calhar valeria a pena nós fecharmos ao sábado à tarde e ao domingo, sempre,
porque pela primeira vez eu tive a oportunidade de experienciar outras coisas, familiarmente e até pessoalmente. Nós construímos, enquanto sociedade, um modelo demasiado, no meu entender, demasiado consumista. E estamos todos muito virados para esse lado, não percebendo que estamos a criar uma bola de neve que até pode ser destrutiva do ponto de vista da qualidade de vida. Nós, hoje em dia, estamos habituados praticamente a qualquer hora do dia podermos fazer compras. Se não é numa estação de serviço, é numas caixas 24 horas. Portanto, há aqui um conjunto de serviços. Em algumas cidades do país até há negócios que fecham meia hora, das 5h30 às 6. Portanto, isto tem, para os trabalhadores, para a própria sociedade em si, que está preparada para fazer um consumo, podia ser um consumo relativamente controlado. Bem, à altura da pandemia não é boa altura para isso, mas numa situação normal, o que nós podemos fazer durante 5 dias, imaginemos, durante os dias da semana, e não ao fim de semana, poder estar organizado de tal forma que pudéssemos permitir às pessoas no seu conjunto, à comunidade no seu conjunto, usufruir, não totalmente, porque também naturalmente ao fim de semana tem que haver alguns meios, nomeadamente do ponto de vista lúdico, que possa permitir voltarmos àquilo que é essencial, porque sabe, nós temos uma tendência humana de nunca estarmos satisfeitos. E o consumismo muitas vezes leva-nos a consumir aquilo que não necessitamos. Sim. E se há coisa que a pandemia tem provado é que nós necessitamos muito mais de afetos do que de bens materiais. Sim, mas ao mesmo tempo, este encurtar de horários não tornará depois impossível absorver todos os empregos que no fundo se irão perder. Não, repare, qual é o futuro? O futuro, inevitavelmente, é o futuro da robotização, da digitalização, da inteligência artificial. Portanto, nós podemos utilizar as novas tecnologias para a qualidade de vida de todas as comunidades, portanto, de todos os países, de todas as cidades. A lógica que temos que evoluir todos em conjunto é percebermos que nós não somos eternos, nós passamos muito pouco tempo cá. Temos a ideia que somos eternos, estamos sempre a discutir o momento e temos que perceber que nós temos que o nosso momento é muito importante, mas que é um momento muito curto e tem que ser um momento aproveitado em toda a sua dimensão. E a grande dimensão que tem ganho, o único aspecto, talvez, o único aspecto positivo que esta pandemia tem, que estou de acordo consigo, está a destruir emprego, está a destruir a economia, há setores que são importantes que estão a passar muitas dificuldades, mas enquanto seres humanos, enquanto seres pensantes, acho que é nossa responsabilidade percebermos que isto também é uma janela de reflexão para aquilo que é central. E mais importante que os bens materiais, o central é mesmo a relação de uns com os outros. E isto trouxe-nos muito isto. Eu acho que nunca vi uma sociedade tão preocupada com os outros, de que neste atual contexto vi fenómenos muito positivos de solidariedade, de proximidade, mesmo com distanciamento físico. O distanciamento físico, por incrível que pareça, trouxe-nos uma consciência de um reforço dos afetos. E nós sabemos todos, no nosso íntimo, que independentemente das questões económicas, e isto tem provado, do mais rico ao mais pobre, a questão central é a questão dos sentimentos, do reforço dos valores da amizade, dos valores civilizacionais, dos direitos humanos, portanto, é tudo aquilo que nós construímos como os pilares fundamentais de uma sociedade desenvolvida. E nós estávamos a perder muito isso. Acho que estávamos numa corrida desenfreada para o consumismo. Eu não tenho muita ilusão de que isto não vai correr bem e que nos próximos tempos vamos voltar ao mesmo. Recordam certamente do que víamos em termos de natureza, o que se falava, que víamos os rios até mais limpos, que a poluição baixou de uma forma muito significativa durante o confinamento, mas pouco tempo depois voltou tudo, claro. A nossa memória é muito curta e voltamos todos à nossa azáfama permanente, mas eu espero que sejam, e há alguns movimentos em termos internacionais, nesse sentido, tem sempre a esperança é a última coisa a morrer, portanto temos sempre que manter esta infinita esperança, como dizia o Gotha, para sermos capazes de irmos às questões centrais. Repara, até falamos aqui muito de política. Eu sou muito pouco. O confronto político tem que ser feito na base das ideias. Quando eu digo que há um movimento populista, é populista das ideias. Nós não podemos lutar contra. Não é contra as pessoas que nós estamos, é contra as ideias que cada uma dessas pessoas defende. E é isso que também temos que aprender enquanto comunidade todos. Vê-se muito nas redes sociais. As redes sociais trouxeram uma coisa muito negativa, que é, as pessoas olham para as redes sociais e acham que podem insultar com maiores naturalidades uns aos outros, parece que aquilo é uma espécie de um jogo. Não. São pessoas reais que ali estão e que se representam quando escrevem aquilo que estão e que devem ser ponderadas e compreender muito os dramas dos outros. Nós no outro vemos nós próprios. Nós sabemos as nossas dificuldades individuais, todos nós temos muitas. Nós temos muitas limitações de saúde, nós temos muitas limitações de tempo que cá estamos, como eu referenciei. Vivemos cada vez mais numa sociedade competitiva
e o outro também vive, portanto, o outro também tem momentos piores, tem também momentos de dificuldade, portanto, se formos mais compreensivos uns com os outros, se calhar, podemos construir em conjunto uma sociedade bem melhor. Mudando agora de assunto, o Manuel Mota participa ativamente na vida partidária do Partido Socialista há mais de 20 anos, e olhando para o Partido Socialista de Barcelos, os últimos tempos podem ser de certa forma considerados tumultuosos. Portanto, tivemos o aparecimento de um movimento independente com origem no interior do partido, não é? Tivemos a Operação Teia, que acabou por melindrar até a própria atividade autárquica. Como é que será o PS que vai a votos em 2021? Eu considero que o Partido Socialista nos próximos, portanto, nas eleições autárquicas de 2021 está, inclusive, em condições, portanto, em condições muito positivas para enfrentar as próximas eleições. Nós sabemos que temos um problema específico pela limitação de mandatos de Miguel Costa Gomes. Quer queiramos que não, Miguel Costa Gomes é o primeiro socialista, na altura então independente, a vencer as eleições para o Partido Socialista. Fará 12 anos no próximo ano de mandato. Eu estou plenamente convicto que ele se manterá nos órgãos autárquicos do Partido Socialista, noutras funções, mas manter-se-á. Portanto, vamos aproveitar naturalmente a experiência dele, toda a experiência autárquica que ele tem e a imagem muito positiva que ele tem na sociedade barcelense. Acho que o partido, é bom que se recorde que em 2017 não foi o Partido Socialista que organizou a campanha do Partido Socialista. A máquina do Partido Socialista estava na candidatura independente. Se a candidatura independente se mantiver, já não tem os efeitos no Partido Socialista que teve em 2017, porque em 2017 levou mesmo a estrutura dos últimos anos e agora há uma estrutura nova que foi construída, claro, nomeadamente com as eleições de fevereiro de 2018, com a minha liderança à frente do Partido Socialista, com a liderança atual de Miguel Costa Gomes. Portanto, o partido está relativamente estabilizado, os órgãos do partido vão naturalmente encontrar as melhores soluções para apresentar ao eleitorado. A operação judicial que aí falou é talvez dos piores exemplos que a democracia vai tendo, não por ser uma operação judicial, mas a forma como ela foi acontecendo. Aquilo que a meu entender poderia ter sido feito numa audição, nomeadamente ao Presidente Miguel Costa Gomes, foi feito num espalhafato de comunicação social mediático gigantesco, com medidas absolutamente extraordinárias, excepcionais, desmedidas, até que o próprio Tribunal considera isso desmedidas. Passou todo este tempo e absolutamente nada de investigação aconteceu. Quando conhecemos o processo, percebemos que é um processo sem nenhuma solidez, não põe em causa nada da credibilidade do Presidente Miguel Costa Gomes e naturalmente do Partido Socialista, que foi afetado naquele momento por isso. Sinceramente, acho que os cidadãos perceberam isso. O tempo também permite isso. Naquele momento há uma ideia muito negativa à volta do que aconteceu, mas o tempo tem demonstrado, e as várias decisões dos tribunais têm demonstrado, que infelizmente também há uma espécie no nosso sistema judicial, as sistemáticas fugas do segredo de justiça, a mediatização da política, que não traz vantagens absolutamente para ninguém. Isto descredibiliza toda a gente, repare. Aquilo pôs em causa a gestão municipal. Repare, a Câmara continua a ter os melhores indicadores de gestão. Barcelos voltou no anuário das finanças locais a ser colocado em primeiro lugar no distrito, em 11º a nível nacional nos grandes municípios, em termos de gestão, de boa gestão, de eficiência financeira. Portanto, não estava em causa nada da gestão, o essencial da gestão financeira, não estava em causa nenhum prejuízo do ponto de vista financeiro para o município. Temos aquele espetáculo todo, dando cabo da vida, naturalmente, de uma família, de um político, de um nosso concidadão, mas também de um partido que naquele momento, de facto, teve muita dificuldade, passou por algumas dificuldades, mas tem que admitir que se mostrou sólido, se mostrou competente e soube ultrapassar. Portanto, hoje percebe-se que o Partido Socialista é muito credível na gestão municipal, que os resultados da gestão municipal são muitíssimo positivos. Portanto, eu estou convicto de que em 2021, passado o cabo das tormentas, que chegaremos claramente a uma boa esperança, e que a boa esperança será o recuperar da maioria socialista da maioria no executivo por parte do Partido Socialista. Eu, para terminar, ia dizer-lhe agora uma meia dúzia de nomes e pedia-me que me definisse de forma rápida cada um deles, como se costuma dizer, com a primeira coisa que lhe viesse à cabeça. Portanto, eu começava, Miguel Costa Gomes. É um exercício que não é nada fácil. Porque, sim, mas Miguel Costa Gomes, talvez a palavra ponderado. PST Barcelos. Desorientado. António Costa. António Costa, diplomata.
André Ventura. Populista. Ana Gomes. Ana Gomes eu diria que é uma força da natureza. Uma força da natureza. E, para terminar, Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa é talvez uma das pessoas mais controversas, porque eu acho que ele acho que é uma excelente pessoa, mas eu acho que do ponto de vista político teve um aspecto muito positivo, que foi dar estabilidade governativa, isso é muito importante para o país, mas tinha a expectativa que em alguns dossiês, nomeadamente sociais, lembro-me de uma questão que me toca particularmente, que é a questão do sem-abrigo, um grande mediatismo à volta das questões, mas depois o fundo, que é a resolução do problema das pessoas, fica muito diminuído. Portanto, eu acho que a política tem que ser feita essencialmente para resolver os problemas e não para ser mediática. E se há mediatismo, que seja mediatismo para resolver os problemas. Eu finalizo agradecendo mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Obrigado.